Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de ciências, certo? Capítulo 6 do livro de vocês, que fala sobre além das células e os níveis de organização dos seres vivos. Vou passar, pronto. Bem, para a gente começar a estudar esse capítulo, a gente tem que resgatar alguns conceitos, como, por exemplo, que nós somos, no caso nós seres humanos, somos seres pluricelulares, ou seja, somos formados por muitas células. E, além disso, nós somos eucarióticos, ou seja, as nossas células contêm carioteca, certo? Existem os procariotos e os eucarióticos. E nós somos pluricelulares e eucarióticos. Bem, as células, elas vão, quando têm o mesmo formato, o mesmo tamanho, a mesma função, elas vão formar os tecidos, ok? Uma quantidade específica de tecidos, como, por exemplo, 3 tipos de tecidos diferentes, 4 tipos de tecidos diferentes, podem formar os órgãos, certo? E os órgãos, quando eles atuam em conjunto com outros órgãos, em prol de um objetivo específico, como por exemplo, a nossa respiração, certo? Quem é responsável pela nossa respiração? O nosso sistema respiratório. Nosso sistema respiratório é composto por diversos órgãos que atuam com esse objetivo. Então, os órgãos formam os sistemas. E nós também temos diversos sistemas. Sistema nervoso, sistema digestivo, sistema excretor, o sistema endócrino, o sistema cardiovascular. Esse conjunto de sistemas que atuam de forma integrada, certo? Vai formar um organismo, certo? No caso, nós. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a diferenciação celular na gente, né, nos seres humanos. Quando a gente tem acesso ao microscópio, o microscópio permite que a gente estude essas células, né, e visualize ao ponto de ver até as suas diversas estruturas, certo? Então, a célula humana é formada por diversas estruturas diferentes que atuam também em conjunto em prol dessa célula, certo? E aí, por diante, a célula em conjunto com outras células atuam nos tecidos e aí vai. Bem, as células, quando multiplicadas, certo? Nos seres humanos, vão formar os seres humanos, né? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque nós iniciamos a nossa jornada sendo apenas uma única célula. Quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, a gente forma algo que se chama zigoto, certo? A gente não, eles vão formar algo que vai se chamar zigoto, que é uma única célula. Ao longo das horas, esse zigoto ele vai se dividindo, certo? Vai se multiplicando, primeiro em 2, de 2 para 4, 4 para 8, e até que forme um embrião, certo? Uma parte dessas células, depois que formou o embrião, que a gente chama na verdade de blastocisto, mas vocês não precisam saber desse conceito. Esse blastocisto vai ter suas células especializadas, diferenciadas. Como assim? Uma porção dessas células vai se tornar o bebê. E outra porção dessas células vai ser responsável por fixar esse embrião na parede do útero. Então, quando eu falo de diferenciar células, diferenciação de célula, eu estou falando de uma célula que não tinha função específica e, de repente, ela se especializou em uma função específica, certo? Ou em algumas funções específicas. Então, isso que seria diferenciação celular. Uma célula indiferenciada se especializa, certo? Passa a ter função específica, além de formato, tamanho. As células elas vão se dividindo, certo? E durante essas divisões elas vão se especializando. Quando eu falo de dividir, eu falo que eu tenho uma célula aqui, ela se dividiu e se tornou duas, certo? Então, quando eu digo que ela está se dividindo, ela está se multiplicando. Bem, uma célula especializada é aquela que tem tamanho e forma específico, certo? Então, uma célula específica vai ter aquele tamanho e aquele formato. Já a outra célula, por exemplo, a célula muscular tem um tamanho e um formato específico e uma função. O neurônio, que é a célula do sistema nervoso, vai ter um tamanho, um formato e uma função específica. No nosso organismo existem cerca de 216 tipos de células, certo? No nosso corpo, nos nossos seres humanos. Mas existem células que não vão sofrer diferenciação? Existem, certo? São aquelas células que não são especializadas, que nós chamamos de células-tronco. Elas têm a função de dar origem a outras células-tronco, por exemplo, e até mesmo células diferenciadas. Por isso que a gente já ouviu falar de pessoas que fizeram
transplante de células-tronco, para poder regenerar um órgão ou tentar se curar de uma doença, certo? Porque elas têm essa capacidade de se tornarem células diferenciadas e de gerar células diferenciadas. Uma célula-tronco pode se tornar um neurônio, uma hemácia, um hepatócito, que é uma célula do fígado, uma célula cardíaca e por aí vai. 5 dias depois da sua formação, o embrião ele é formado apenas por células-tronco, certo? Durante esses 5 dias, só a gente vai ter células-tronco nesse embrião. Após esses 5 dias é que as células começam a se diferenciar, ou seja, a se especializar, certo? Depois que a gente nasce, essas células-tronco elas vão continuar no nosso organismo, só que em locais específicos, como por exemplo na medula óssea vermelha, certo? Local onde é produzido as células sanguíneas, né, as hemácias. E também vai estar presente no cérebro, no coração, no fígado, na pele e no cordão umbilical. Bem, agora vamos falar um pouco sobre os tecidos. Os tecidos nada mais são do que grupos de células especializadas que apresentam as mesmas características e desempenham funções determinadas. Ou seja, eu tenho o tecido da minha pele, a minha epiderme. As células da minha epiderme, elas vão ter as mesmas características de tamanho, de formato e de função, certo? Para ser um tecido, essas células que compõem o tecido têm que ser do mesmo tipo. É isso que eu estou querendo dizer. Existem 4 tipos de tecido, certo? Tem o tecido conjuntivo, o tecido epitelial, o tecido muscular e o tecido nervoso. Nós vamos ver um pouco sobre cada um deles. Quando a gente está falando do tecido epitelial, a gente está falando de um tecido onde as suas células elas são muito próximas uma da outra, bem juntinhas mesmo. E isso, inclusive, vai permitir esse tecido ter uma função de barreira protetora, certo? Vai ter a função também de revestir os órgãos externamente, mas quando se trata de órgãos ocos, como a boca, o estômago e o intestino, esses órgãos vão ser revestidos pelo tecido epitelial internamente, e isso também é devido a outra função que o tecido epitelial tem. Aqui na figura, né, a gente pode ver essas células que estão aqui, ó, elas são todas do tecido epitelial e elas estão bem grudadinhas uma na outra. Temos uma célula aqui, outra célula aqui, e sempre bem juntinhas uma da outra. Então vamos lá. As principais funções do tecido epitelial. Barreira protetora, certo? Minha epiderme, por exemplo, a minha pele, que é um tipo de tecido epitelial, ela vai nos proteger dos vírus e bactérias quando íntegra, né? Quando não está ferida nem nada, justamente porque tem essa função de ser barreira protetora. Vai liberar substâncias como suor através das glândulas sudoríparas e tem a capacidade de absorver substâncias. Isso aí eu vou lembrar do intestino, por exemplo, que é um órgão que tem tecido epitelial internamente, e é esse tecido epitelial interno que permite que o intestino absorva, por exemplo, a água, certo? Então, quando a gente está falando da digestão dos alimentos, eu tenho que lembrar que é graças ao tecido epitelial, que vai absorver substâncias. O tecido epitelial, né, quando eu estou falando de epiderme, eu estou falando de tecido epitelial, ele produz melanina na nossa pele. E a melanina é responsável pela nossa cor. E também tem a capacidade de proteger a gente dos raios ultravioletas. O tecido conjuntivo ele já é diferente. As células elas vão estar mais separadas uma da outra, conforme vocês estão vendo nas figuras aqui, ó, tem uma diferença, certo? E os espaços eles vão ser preenchidos por matriz extracelular, os espaços entre as células, certo? No geral, as funções do tecido conjuntivo é promover sustentação, proteção e união de alguns órgãos, certo? No geral, mas temos 4 tipos específicos de tecido conjuntivo.